Bom, e voltamos já para falar sobre pauta de saúde aqui no nosso estado. Recebemos hoje aqui em nosso estúdio da Gazeta FM a presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundacre, Ana Beatriz Souza. É ela que, além de gestora pública, é também enfermeira. Se você acabou de sintonizar na 93,3 FM, fica por aqui, pois vamos falar sobre o retorno do transplante renal, mutirão de cirurgias, exames e muito mais. Olha, então vamos lá começar esse bate-papo. Olá, bom dia, Ana Beatriz, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta 93. Bom dia ouvintes. Quero já agradecer aqui o convite da Brena, do Thiago, do programa, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Com certeza, Ana Beatriz, é um prazer aqui recebê-la nos nossos estúdios aqui no nosso programa. Vamos então começar a nossa entrevista, né? Ana Beatriz, a Fundacre, ela realiza atualmente transplantes de fígado, certo? E de córneas. E na semana passada o Acre teve essa grande notícia, né? Que é a autorização do Ministério da Saúde para a realização também do transplante de rins. Como é que está esse processo? Como que foi recebida essa notícia? Então, Thiago, a gente recebeu com muita alegria, porque o transplante de rim já acontecia há muito tempo no estado, e aí nós fomos desabilitados, o que foi uma tristeza. E agora nós conseguimos habilitar de novo, e foi apenas uma notícia para um start, porque todo o serviço já está montado. Então nós já estamos prontos para iniciar os transplantes, assim que nós tivermos um doador, todo o protocolo realizado. O Ministério hoje, ele não vem mais habilitar um serviço para a gente montar um serviço. A gente precisa justificar, mostrar em loco que o serviço está montado, que ele vai tanto do leito do paciente que o paciente vai utilizar no pré-transplante, no pós, no ambulatório, os médicos de atendimentos, a equipe. Então ele viu que a fundação cumpriu todas os seus checklists, os seus requisitos. Então a gente já está, além de habilitado, pronto para iniciar. Excelente. Entre a autorização e a cirurgia em si existe uma série de etapas, né, Ana Beatriz? Quantas pessoas devem entrar na fila para os transplantes e em que fase a Fundacre está agora para finalmente concretizar os transplantes de rim? Então, nós da Fundação, nós realizamos todas as fases possíveis, porque nós temos o ambulatório, né, tanto daquele paciente que vai a primeira consulta daquele paciente, e quando o médico identifica, ele já encaminha para o ambulatório de transplante, porque é um possível receptor, né, é um paciente que está apto a receber o transplante. Então nós temos o ambulatório, nós temos a equipe do ambulatório, nós temos o pré-transplante, a gente tem todo o preparo, a gente pede para o paciente ficar com o telefone do lado, porque não tem dia, não tem hora, né, para acontecer. Então a gente hoje, nossos pacientes já estão na fila nacional, então pode acontecer de ter um doador em Manaus. A gente tem a capacidade de pegar o órgão, trazer para o Acre e fazer o transplante aqui no estado. Essa dúvida, já existe uma fila? Se você tem acesso aqui do Acre, né? Porque também tem a lista nacional, né? Exatamente. Se tem uma lista aqui do Acre, como é que tá essa situação? Então, hoje a gente entra na fila nacional, né? Nós já tínhamos nossos pacientes candidatos ao transplante, são esses pacientes que muitas vezes realizam hemodiálise, que tem essa dinâmica de realizar hemodiálise, querendo ou não, é muito sofrido, é muito corrido, é um momento que é tanto do paciente quanto familiar, e o transplante acaba com tudo isso. A fila nacional, Brena, a gente entra hoje na fila nacional de receptor, doador, a gente tem também algumas pessoas aqui que têm essa necessidade, tem essa intenção, e hoje o estado do Acre, ele tem a central dele de transplante do estado. Então a gente trabalha muito em parceria, né? A gente não fica sabendo muito como é que tá, que eles não passam pra gente, porque senão a gente vai querer beneficiar só nossos pacientes, claro, mas é um controle feito nacionalmente e isso está bem regulado, bem certinho. Muito legal, a gente percebe aí que é realmente muita logística envolvida, e como a Ana Beatriz bem frisou também, já está tudo preparado, essa autorização já é um processo final para que isso aconteça, esses transplantes venham acontecer e transforme a vida de muitas pessoas aí que estão só aguardando esse transplante. Thiago, por isso que é importante falar, inclusive, sobre a doação de órgãos, é outro ponto primordial nessa equação inteira, né? Pessoal, é importante isso, falar sobre isso com a família, sobre a doação de órgãos, não é mesmo, Ana Beatriz?
Com certeza. A gente tem uma dificuldade de conversar hoje com as pessoas sobre doação de órgão. Infelizmente acaba que a gente consegue alguma conversa somente dentro dos hospitais. Eu acredito que a gente deve envolver todos os órgãos possíveis na nossa carteira de identidade, deveria ter que a gente é doador de órgãos, né? É uma vontade, tem que ser respeitada. E é algo que vai salvar muitas vidas, né? Córnea, rim, fígado. Em primeira mão trago para vocês que a gente já está avançando, a gente já quer habilitação de outro transplante, que é de tecido ósseo. Então a gente quer avançar no Acre, hoje Rondônia já faz e está ajudando a gente com os protocolos que a gente precisa. Como a fundação já tem a sua central de transplante, então para a gente fica mais fácil a gente começar a habilitar outros transplantes. E o que esse transplante de tecido ósseo vai fazer? O que ele vai beneficiar? Ele vai beneficiar que muitos pacientes não vão precisar fazer muitas cirurgias ortopédicas. Então, o transplante de tecido ósseo vem para a reconstrução. Notícia em primeira mão. Que maravilha, grande notícia, né? Se Deus quiser, a Fundac logo vai estar totalmente preparada e vai conseguir aí a habilitação também para transplante ósseo. Ana Beatriz, vamos trocar aqui um pouquinho de pauta, né? Na semana passada, última sexta-feira, a Fundacre realizou um mutirão de exame de eletrocardiograma em crianças. Esse mutirão faz parte aí do planejamento da gestão para se ampliar esse tipo de acesso aos serviços. O que o cidadão aí pode esperar para o futuro aí nesse tipo de exames? Então, Thiago, é um exame super complexo que muitos pacientes acabam aguardando e ansiosos, a maioria são crianças, porque é um exame de eletroencefalograma, ele é um exame que a gente precisa do médico anestesista, porque é um exame com sedação. Então é um exame que a criança fica em jejum, ela é sedada, ele é feito, né, num ambiente propício a isso. E a gente iniciou querendo fazer um mutirão com 10 crianças, porque a gente foi pensando no jejum. Juntando a equipe da Fundação, a gente conseguiu marcar para 60 crianças. E a gente não quer parar por aí, a gente quer fazer muito mais. A gente sabe sobre alguns diagnósticos, que esse exame pode ajudar no diagnóstico, como TEA e outros tipos de diagnósticos. Então a gente quer avançar para a gente poder ter mais crianças em tratamento rápido, né? Pacientes em tratamento rápido, o diagnóstico sendo feito rápido, o tratamento inicia rápido. Então a gente precisa disso, seja tratamento ou seja também algumas consultas, derivações do que o exame indica. Muito bem. Ana Beatriz também tem algo que a população tem cobrado bastante, que são as cirurgias, né? Os mutirões de cirurgias. Qual é o recado para a população sobre isso? Então, foi anunciado que a Fundação iria fazer o primeiro mutirão, que seria dos 100 joelhos, né? E a gente já está colocando aí para o segundo, né, período aí do ano essa articulação para a gente poder começar a fazer esses 100 joelhos. E não vai parar por aí, a gente sabe que tem muito mais gente, muito futebolista aí de final de semana que tá dando entrada, mas assim, nós vamos iniciar nossos mutirões. A gente estava iniciando nessa parte de exames, já é algo que a Fundação vem fazendo desde janeiro, e aí a gente quer agora no segundo período do ano a gente começar com nossos mutirões de cirurgias. Vai ter ortopedia, a gente está em negociação com outras especialidades, só que tudo isso é muito em conjunto com a Cesacre, porque o que todo mundo acha é que a Fundação organiza a sua fila de cirurgia. A gente tem a Cesacre, né? A gente tem uma única Secretaria de Saúde, e aí o governador já puxou a orelha, tanto minha quanto do Pedro Pascoal, porque ele quer que inicie algumas cirurgias. A gente já tem articulações, vamos iniciar pela ortopedia, mas a gente tem outras especialidades também, que a gente está conversando com alguns médicos, junto com a Cesacre a gente vai começar a realizar. Maravilha. Ana Beatriz, a conversa está muito legal, mas a gente já vai encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? Eu queria te perguntar, você está na Fundacre há quase 2 meses, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso. Nesse período da presidência, o que tem sido mais desafiador? Eu vi que já tem várias pautas aí começando a se desenrolar. O que tem sido mais desafiador nessa experiência para você? Agora eu vou responder algo bem pessoal mesmo, Thiago. Para mim, o desafiador é ter calma, porque quando eu olho uma demanda, eu quero resolver ela agora.
E a minha equipe é muito assim também, e aí eu olho algumas filas, eu olho demanda, eu olho aquela necessidade do paciente, e aí eu preciso ter calma, que eu vou conseguir resolver, mas com muita alegria. Eu acredito que nesses quase 60 dias de gestão a gente já fez muita coisa. E parabéns, viu? Boa sorte nessa missão, uma grande missão, muitas vidas dependem disso. Então, parabéns. Muito obrigada pela sua participação. E você aí do outro lado acabou de ouvir uma entrevista com a Ana Beatriz Souza, ela que é gestora pública, enfermeira e atualmente presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre, a Fundacre. Para se manter sempre bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.